Hora de falar sobre o Cruzeiro, revoltado com a arbitragem. Nesse domingo, empate em 0-0 com o Palmeiras no Allianz Parque e a não expulsão do Gustavo Gomes no primeiro tempo fez com que, inclusive, o técnico Leonardo Jardim condicionasse sua permanência para a próxima temporada, apesar de ter contrato com a Raposa até dezembro de 26. Depois do jogo ele disse, abre aspas, estou frustrado. Se vale a pena continuar quando, na realidade, não somos nós que controlamos os jogos. O peso da insatisfação está quase igualando o da satisfação. Declaração muito forte de um Leonardo Jardim que se mostrou sentido com o 0-0. O Cruzeiro jogou melhor do que o Palmeiras, criou as principais chances de gol, tanto que o Carlos Miguel foi o principal destaque do jogo. E o resultado de empate impede que o Cruzeiro vá buscar a liderança e o título do Campeonato Brasileiro. Distância entre Palmeiras e Cruzeiro se manteve e dá para dizer que ficou bem complicado para o Cruzeiro buscar essa taça. Quero registrar também que Fred Cascardo, o novo homem forte do futebol do Cruzeiro, será apresentado, anunciado, começará a trabalhar a partir da segunda-feira da próxima semana e ele foi escolhido depois de recusar duas propostas de times da Série A que haviam feito convite para que ele assumisse a base, uma oferta de um time que é SAF da Série D para ser o grande homem forte do futebol, além de uma proposta de um time do exterior cuja identidade não foi revelada. O Campeonato Brasileiro é uma liga profissional sendo apitada por amadores. Essa frase não é minha, mas poderia ser como poderia ser de qualquer jogador, treinador, jornalista, torcedor, qualquer pessoa que está inserida aí no ambiente do Campeonato Brasileiro, que acompanha essa realidade rodada após rodada e que vê esses erros grotescos de arbitragem que insistem em manchar essa competição ano após ano. Essa frase é do técnico Leonardo Jardim, dita com muita frustração depois do empate do Cruzeiro com o Palmeiras, 0-0 lá no Allianz Parque, um jogo que era o mais aguardado do final de semana e que ficou marcado pelo protagonismo do árbitro Rafael Klein, que errou e errou muito no jogo. Para mim, o pior dos erros, a não expulsão do Gustavo Gomes no lance com o Wanderson, em que fica muito claro a imprudência, o excesso de força e, para mim, um erro que se torna ainda maior pelo fato de que o árbitro foi no VAR, tinha a ferramenta, a oportunidade de rever a imagem, ele reviu várias vezes e ainda assim preferiu permanecer na ignorância. Um jogo que frustrou todo mundo. O Cruzeiro trabalhou a semana inteira, sabia que essa era a última oportunidade, quem sabe, de seguir sonhando com o título, de esquentar essa briga ali pelo topo da tabela, e aí saiu com essa sensação de que a realidade do jogo ali não foi de fato a realidade dos fatos, essa sensação de injustiça. O Palmeiras também saiu frustrado, afinal de contas via de um jogo difícil na Libertadores, sabia da importância dessa partida no Brasileirão, confronto direto, tinha a oportunidade de, quem sabe, abrir vantagem contra o Flamengo, que havia tropeçado na rodada, colocou seus melhores jogadores em campo, ainda com todo o cansaço do calendário, e no final das contas, mal teve jogo. A verdade foi essa, né? Um jogo muito picotado, um jogo muito complicado, um jogo muito tenso, um jogo que não agradou ninguém, um jogo que não esteve condizente, né, ao tamanho do espetáculo que se esperava, ao investimento do Palmeiras, ao investimento do Cruzeiro. Então a gente tem uma liga que tem muito dinheiro, que tem grandes jogadores, né, com times que têm feito um investimento cada vez maior em seus elencos, que tem os fãs mais apaixonados do mundo, mas que não tem uma arbitragem profissional. E foi isso que fez questão de escancarar Leonardo Jardim na sua coletiva que foi corroborada depois pelo Abel Ferreira, né? Eles escancararam aos nossos olhos problemas que às vezes a gente insiste em não ver, ou problemas que às vezes a gente prefere criar uma narrativa, né? De que só o time A é beneficiado, só o time B é prejudicado, ou que às vezes a gente só fala sobre o assunto quando o problema é contra o nosso time. Não. O problema é sistêmico, os erros são para todo mundo é prejudicado em algum momento e isso precisa ser corrigido. Eu espero muito que a comissão de arbitragem da CBF, que os responsáveis pelo campeonato tomem esse jogo como exemplo do que não fazer e que assistam também as coletivas de Abel Ferreira e de Leonardo Jardim, porque eles falaram sobre a necessidade de profissionalizar os árbitros, a necessidade deles terem salários mais justos, da necessidade de ter um grupo maior de árbitros para que eles possam passar por mais tempo de reciclagem. Enfim, foram muitos os assuntos que são muito pertinentes e que precisam ser levados a sério.
Pois é, Samuel, eu vi e acompanhei a sua indignação ontem, Samuca, naquele jogo lá. Todo mundo falando da entrada do Gomes no Wanderson, mas teve o Kelvin, que poderia ter sido expulso, o trança-pé do Alan no Fabrício Bruno, que foi mais falta do Alan do que no Alan. E ontem você colocou no seu Twitter, lá no X, que desagradou os dois, porque ora prejudicava o Cruzeiro e ora beneficiava o Palmeiras. É isso? Bom dia, amigo. Só se for, né, CJ? Bom dia aí para todo mundo, pro pessoal ligado aqui na 98, porque é impressionante, né? Ontem lá na Zona Mista, lá, alguns jornalistas de São Paulo, né, foram me questionar, a entrevista só isso, coletiva do Leonardo Jardim, e aí eu falei, você achou justo o que aconteceu aqui? Aí, mas errou pros dois lados. Eu falei, tá bom então. Aí não tem nem que discutir, né? A pessoa para chegar nesse tipo de análise aí, ou é palmeirense ou o caráter é bem duvidoso, né? Para não dizer outra coisa. Então, há muito tempo eu não via acontecer o que aconteceu no jogo ontem. E o Cruzeiro ainda foi herói, né? Porque um jogo desse é para todo mundo perder a cabeça, e aí tomava um gol, depois era alguém expulso e por aí vai. E mesmo assim o Cruzeiro ainda teve as melhores chances do jogo, né? Acho que jogou muito melhor do que o Palmeiras quando teve a bola. O Caio Jorge, infelizmente, perdeu aquela no finalzinho. Mas que absurdo, CJ, o que a gente viu ontem ali. O Leonardo Jardim, acho que ele foi perfeito, o tom dele ali naquele pronunciamento, né? Que não era uma coletiva. E que o Brasil deveria repercutir muito, né? Mas aí eu já liguei a TV agora, aí o jornalista lá estava dizendo que era lance para amarelo realmente. Aí não tem como, né? A gente vai ficar nesse ciclo aí que ninguém vai sair do lugar, CJ. Boa, e aí Pessoa para achar que aquilo ali era para amarelo, aí é demais para mim. Pois é, eu tô contigo aí nessa sua indignação, mas como você estava lá ontem, viu e presenciou a indignação do Jardim na coletiva, algo a se fazer? Você pescou ali nos bastidores, ou a própria informação do Cruzeiro, Pelaipe, alguém, Pedro Júnior, reclamação, indignação, tem o próprio Gaciba indo à CBF, como é que foi tratado isso ontem e até hoje também? Então, eu acho que o Cruzeiro vai fazer alguma coisa aí mais firme, e precisa, né? Não acho que tem que ser uma nota. A gente sabe que não vai funcionar nada, né? Essa que é a verdade. Mas também não sei o que o clube poderia fazer nessa ocasião. A vontade de todo torcedor é fazer algo que aí o réu primário vai embora, né, CJ? Quem tem ainda esse benefício aí do réu primário, mas precisa acontecer algo, porque e ontem eu estava até falando, não foi só ontem, né? Tem um resquício, porque sábado o Cruzeiro tá sem a defesa dele titular contra o Vitória, por causa da expulsão do Fabrício e do amarelo lá do Vidalba. Foi assim, um show de horror que fez o Rafael Klein ali. O VAR ainda tentou dar uma ajudinha, né? Exatamente. Cara, ele brigar com a imagem daquele jeito ali, na hora que ele fala, como é que ele fala? Tocou a bola e não teve tempo para recolher, né? Para recolher. Então, quem tiver dividindo perto aí, meu amigo, pegou a bola, pode mirar joelho, canela e tudo e partir, porque não vai ter tempo, né? Se você divide ali, você assume o risco dando uma entrada daquela, né? Essa que é a questão, né? Que tinha que ser analisada, mas a cada hora que eu vejo alguém falando sobre... tem gente contra o Jardim, tem cada coisa aí que a gente vê no meio aí que eu fico boquiaberto, CJ. Pois é. Aqui, nenhuma novidade do Wanderson, né? Exame, ainda tem que passar para poder ter alguma notícia, né? Isso. Parece que ele teve um problema muscular, né? Aliás, acho que na conversa do VAR eles falam assim, ele teve um problema mais muscular. Ele me falou lá, tipo, não partiu a canela dele não, hein? É porque ele tirou, né, inclusive, né? É isso. Não foi nada a ver com a entrada não, viu? Foi coisa muscular. Você quer o carrinho, Wanderson? Você quer o carrinho? O cara até pede, pergunta se ele quer o carrinho para atendimento.
Mais um pouco, CJ, eu acho que o Wanderson ia sair com o cartão ali, viu? Não, esse tipo de lance é aquele que ou sai sangue ou quebra a perna. O lance do Eduardo foi muito menos grave do que o do Gustavo Gomes agora. É isso. E ele expulsou o Eduardo pela consequência. Ali, se o Wanderson está com o pé preso no chão, ele teria quebrado a perna do Wanderson. Ó, amanhã você vai voltar com novidades aí nesses bastidores do Cruzeiro, que eu sei que você falou que não adianta nada, mas é ruim com isso, pior sem isso, tá? Não, mas eu discordo um pouco do Samuel De com quê? relação a isso. Tem que fazer lobby, Não, tem que velho. fazer, ué. Palmeiras fez lobby semana passada, depois da situação É ruim com com o Flamengo. isso, pior sem isso. Lobby, porque aí os árbitros vão pensar 1 milhão de vezes antes de tentar fazer qualquer coisa, porque sabe que quando o clube carrega um pedido de punição pra eles, vai dar peso. Aí aumenta a pressão popular, Se o Abel faz isso, gente, o Jardim também tem que fazer. O Abel ontem, ele reclama muito do sistema, né? Ah, não mudou nada desde quando eu cheguei aqui. Mas ele se usa do sistema. Então o Jardim também tem que se usar do sistema e o Cruzeiro também. Ô Samuca, tendo novidade, você volta, amigo. Obrigado. Beleza. Não, Cabido, eu acho que tem que fazer. Eu só acho que não pode ficar só numa notinha. Árbitro Não, erra o Gaciba contra o tá lá, Cruzeiro, só. O Gaciba tá lá na Barra da Sim, Tijuca, batendo colocar o porta. Gaciba aí pra Exatamente. aparecer, O Gaciba, inclusive, não pra precisava fazer alguma coisa. nem morar em Belo Horizonte, tá? Pode morar lá no Rio de Janeiro mesmo, lá na Barra da Tijuca, que fica até mais fácil. É assim, gente. Pra ganhar do Palmeiras e do Flamengo, ultimamente, tem sido assim. Abraço, meu irmão. Valeu. O Arroio entrou bem, hein, senhor? O Arroio entrou bem, É uma discussão que cedo ou tarde... Faremos, CJ, mas ele impõe um ritmo ofensivo diferente no Cruzeiro. O Wanderson, a gente já discutiu aqui, é um jogador que é mais equilibrado, sem a bola ele entrega muito, dentro do padrão que gosta o professor Leonardo Jardim, é um padrão que ele vem entregando, mas os números ofensivos do Wanderson são ridículos. 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 Ele tem mais características ofensivas do que o Christian, e o Christian tem muito mais números ofensivos do que ele, CJ. Contribui muito mais em gol do que o próprio Wanderson, já fez alguns gols no campeonato, e o Wanderson nada. Então, assim, aí quando entra... Eu falo olhando pra mim porque você sabe que eu sou advogado dele. É lógico. É que pra um brilhar, o outro tem que correr e sofrer. Você tá entendendo que o filme, a novela, o time, tudo é feito de protagonistas, coadjuvantes, figurantes, tudo tem que ter o cara que vai brilhar e o outro que vai... Você quer só um time de protagonistas aí também, são 11 que vão pro Real Madrid, ué. Mas eu gostaria de um time de 11 protagonistas. Mas nem o Real Madrid tem. Olha que já teve, tá? Mas aqui, voltando ao Arroio. O Arroio, CJ, querendo ou não, é uma falta bem batida que ele faz. É uma jogada... a bola parada dele me surpreendeu. É uma jogada mais... nós descobrimos isso ontem, né? É uma jogada ontem. incisiva na linha de fundo que ele teve, por exemplo, contra o Fortaleza, que deu gol pro Cruzeiro. É um jogador que se movimenta ofensivamente, na minha opinião, de um jeito diferente do que o Wanderson. E isso faz dele, principalmente para o torcedor, uma vaga na equipe titular, não tem jeito. CJ, assim, a gente elogiar o Arroio, a gente não precisa criticar o Wanderson. Boa! É isso porque aí. Porque o Arroio está se mostrando uma peça muito importante e um grande candidato à titularidade. Para esse jogo do Palmeiras, eu cravei o Wanderson e acho que foi uma escolha certa. Mas são jogadores com características completamente diferentes. O Cruzeiro agora tem a opção de um jogo mais ofensivo, de um jogador que se recompõe menos, um jogador que se recompõe melhor, que é mais tático e que ataca pior. O Cruzeiro está com um leque maior de opção que há alguns meses atrás não tinha. Então isso é bom para o Cruzeiro, ter 2 jogadores diferentes para cada posição, no caso para a ponta esquerda. E como foi muscular, ao que tudo indica, o problema do Wanderson, ele deve ficar fora um tempinho aí, né? E pode ser a brecha que o Arroio precisa. Exatamente. Porque hoje ainda acho, assim, a gente teve esse debate aqui na semana passada, eu falei que, se fosse decidir um título hoje, seria o Wanderson, ainda acho que mas é aquele negócio, se der brecha pro Arroio, ele tem aproveitado as oportunidades que ele tá tendo, né? E uma hora isso pode começar a pesar. Pode sobrar até pro outro lado, que eu acho que hoje não, né? Eu acho que o Christian tá à frente, mas daqui a pouco você tem que começar a arrumar alguma solução pro Arroio jogar. Vou falar um pouquinho do jogo, que concordo com o Gris, teve pouco jogo, infelizmente, mas no geral, eu acho que o Cruzeiro teve um maior controle da partida. A postura do Cruzeiro, aí vai muito também ao encontro que a gente fala sempre aqui. O Cruzeiro focado, ele é muito forte.
ele é muito forte. Quando ele consegue chegar perto do seu limite ali, físico, de concentração, o Cruzeiro ele é um time muito organizado, um time muito bom e também vai ao encontro que eu falei ao contrário do São Paulo, né? Vai de encontro. O Cruzeiro é um time que todo mundo sabe como joga, você tem seu time ele titular, já que todo mundo sabe como joga, mas é difícil anular. O Cruzeiro, todo mundo sabe, aquelas duas linhas de 4 com o Matheus Pereira e mais o Caio Jorge, mas é difícil anular o time do Cruzeiro. O Cruzeiro faz uma pressão, eu sei que o Cruzeiro faz uma pressão alta, eu vou sair dessa pressão. Não sai porque é muito bem feita. Então, assim, no geral, eu acho que o Cruzeiro teve um controle maior do jogo, teve um bom volume, Arroio teve uma boa falta, depois teve mais uma chance no segundo pau, que o goleiro faz uma boa defesa, apesar também do Palmeiras ter tido umas duas com o Maurício, teve uma boa cabeçada com o Vitor Roque, de chances claras, eu acho que até foi parecido, mas o Cruzeiro teve um controle maior da partida, não dá para falar, o Cruzeiro mereceu vencer? Acho que não. Na hora que o Fabrício Bruno é expulso, o Cruzeiro estava tendo uma certa dificuldade, depois que ele é expulso, o Cruzeiro para mim acerta de novo. Exatamente como aconteceu contra o Atlético. Você acha que o Cruzeiro não mereceu vencer? Cara, eu acho que não, CJ. Eu não sei se o Cruzeiro criou... Aí desculpa, que eu tinha esquecido. A grande chance do jogo foi a do Caio Jorge. A grande chance do jogo. A chance mais limpa do jogo foi a do Caio Jorge, no último minuto, que aí eu vou entrar num detalhe da substituição. Quando é expulso o Fabrício Bruno, eu não tiraria o Arroio. Falei, cara, não tira o Arroio. Eu também não tiraria o Arroio. Cara, Arroio tá também bem no não jogo, tiraria é um jogador Arroio. que vai te dar um escape de velocidade. E aí, o que ele faz? Ele bota o Matheus Pereira na esquerda. Eu falei, gente, o Matheus Pereira na esquerda para acompanhar ali o Giai. Não sei. Aí, depois de tudo que aconteceu, eu acho que ele acertou. Você acha ainda? O Matheus Pereira foi quem segurou bola, foi quem ainda teve a lucidez, foi um jogador importante naquele momento ali de 1 a menos. E foi o jogador que criou a grande chance do jogo, que se o Caio Jorge não erra, ou se o Carlos Miguel não defende, né? Não sei, ali é o mérito de quem ou o demérito de quem, o Cruzeiro poderia ter vencido o jogo. Então o Matheus Pereira jogou muito bem e ainda marcou. O Matheus Pereira mudou seu jeito de jogar. Ele marca. Hoje pode falar que o Matheus Pereira ajuda na marcação. É um cara disciplinado taticamente. O Jardim, para mim, mudou o Matheus Pereira e tem sido, mais uma vez, foi para mim o melhor jogador do time do Cruzeiro. Aí eu dou méritos ao Jardim, que fez a substituição, eu não teria feito. Poderia ter dado errado se o Arroio tivesse ficado em campo. Eu acho que o Cruzeiro produziu, dentro da circunstância do jogo, com um jogador a menos, eu acho que aquilo que o Cruzeiro produziu com um a menos foi bom, mesmo não tendo conseguido fazer o gol. O melhor em campo foi o Carlos Miguel. Eu também acho. Se fosse falar assim, vamos votar nos dois. Para mim é o Carlos Miguel, pelo lado do Cruzeiro, tem Matheus Pereira, tem Arroio. A gente votou no Arroio ontem. Arroio, inclusive, é um outro departamento que a gente vai ter que comentar depois. Mas o Cruzeiro mereceu vencer o Palmeiras. Mereceu vencer. Mereceu. O gol do Caio Jorge, cara, é um negócio que eu tô querendo entender até agora o que ele quis fazer. A cobrança de falta do Arroio no primeiro tempo mostrou o quanto o Cruzeiro estava mais focado e mais mobilizado que o Palmeiras para o jogo. Aliás, foi um encaixe no primeiro tempo que, se o Cruzeiro tivesse um pouquinho mais de qualidade individual, teria tido um pouco mais de oportunidades, um pouquinho mais de brechas neste compromisso. Mas aí, de uma maneira geral, né, porque eu não sou comentarista de assalto, CJ, eu sou comentarista de futebol, um escárnio, né? Um escárnio que aconteceu ontem, né? Um escárnio, né? Gente, assim, reclamações @Leandro Cabido, tem muita gente falando lá que nem falta no glorioso Wanderson, inclusive ele saiu de campo no lance. Mas a verdade é que a gente fala... da entrada, né? Bom que se diga. Não, foi uma questão muscular, mas o que a gente sempre fala aqui sobre a banca paga, a banca recebe, mas está um pouco desequilibrado, né? O Palmeiras tem recebido mais do que pagando, viu, gente? Mas enfim, né? A dona CBF que resolva, a dona Leila que resolva, inclusive se o Cruzeiro não está lá agora para reclamar e pedir a cabeça do Rafael Klein, eu sou um palhaço, sabe? Porque eu fico falando aqui, eu fico reclamando aqui, mas o próprio clube às vezes não tá fazendo nada. Enfim, essa pressão tem que acontecer, viu, Cruzeiro? Viu, Gaciba? Viu, Pedrinho Lourenço? Se não tivermos hoje o Rafael Klein numa geladeira, eu vou chegar aqui amanhã e vou descascar o Cruzeiro. Porque aí passa a ser omissão.
Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.